Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida. E antes de começar, eu já quero te lembrar que se você está passando por um momento difícil, deseja se abrir com alguém, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas por dia pelo número 188. E para esse episódio tão importante, eu recebo aqui hoje o doutor Eduardo Teixeira, psiquiatra. Como vai, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo mais uma vez. E também o Gabriel Banzato, psicólogo. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Sempre um prazer estar com vocês aqui. A gente foi pesquisar mais a respeito desse tema tão delicado aqui para esse episódio e traz dados do Ministério da Saúde que trazem também um alerta, né? Entre 2016 e 2021 teve um aumento de mais de 49%, de 49,3% nos índices de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, índices de suicídio no caso, né? E de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos. Além disso, em 2023 o SUS registrou 15.502 internações relacionadas a autolesões, né? Quando a pessoa tem a intenção realmente de se machucar. O suicídio, sem dúvida, é uma questão de saúde pública no país, né, doutor? Isso, é uma questão séria, delicada. O Brasil vem identificando esse aumento das taxas e a gente percebe no dia a dia também, né? A gente estava conversando com o Gabriel, a gente trabalha junto no Veracruz e a gente vê assim um aumento da demanda de criança, jovem, adolescente sendo atendido justamente por essa questão. Tentativa de suicídio ou autolesão. É uma situação bem delicada para a família, gera muita tensão e um aumento também que é uma ocorrência, parece também que vem acontecendo em outros países. Não era tão comum, algumas décadas, jovem tentar o suicídio, né, ou se machucar, se autolesar. E aí, esse aumento a gente vê no dia a dia muito intenso, muito significativo. E o que poderia explicar esse aumento tão significativo entre pessoas tão jovens? Não é uma tarefa fácil tentar explicar isso. Eu acho que teriam vários fatores aí envolvidos. Talvez, se a gente pensar, essa tendência seja refletindo alguma mudança, mesmo social, que há. Eu acho que tem um outro fator, talvez, que tem que ser pensado. Eu acho que isso hoje é muito mais exposto do que foi em outros momentos, né? Então, talvez pudesse haver situações dessa natureza que não chegavam aos hospitais, não chegavam aos consultórios. Então, talvez houvesse uma impressão que isso não acontecesse e agora isso está mais visível. Eu acho que justamente por conta de campanhas, por conta disso está amplamente divulgado, né? O suicídio sempre foi um tabu, algo tabu de ser falado, de ser conversado, de ser pensado, inclusive, né? Eu acho que hoje a gente está num momento onde tem uma abertura maior para esse tipo de conversa, para esse tipo de assunto e com certeza isso reflete, né? Tanto numa questão de cuidado, né, de prevenção, e também reflete as pessoas buscando ajuda. Quando há, por exemplo, uma tentativa, uma situação de autolesão, como vê refletido nesses números, né, de aumento. Agora, o motivo, eu acho que é muito complexo. Não fica claro exatamente o que. A gente pode pensar ali em várias questões, mas... E dentre essas várias questões, tem muitos transtornos, gatilhos também, né? Que levam a pessoa, por exemplo, a ter uma ideação, chegar a cometer algo contra si própria. Sim. Bom, todo adoecimento psíquico vai trazer consigo um risco maior disso acontecer, né? Se a gente pensar nas situações de depressões graves, obviamente você tem um risco maior, onde essa ideia ela comece a ter uma força grande a ponto de levar a pessoa a fazer uma tentativa. Mas não só isso, acho que o transtorno bipolar me parece que tem um índice alto aí de tentativas, justamente depois das fases mais maníacas, do período onde tem uma tristeza muito intensa, né? Uma fase depressiva ali, acho que acontecem situações dessas, situações de desesperança, outras, né, que eu acho que afetam, e com certeza essas afecções aí, esses adoecimentos, eles aumentam o risco, muito, da pessoa poder recorrer a isso como uma forma de se livrar de um sofrimento aí insuportável, né? Há outras questões também, doutor, gostaria de pontuar com relação à saúde mental, ao uso de substâncias? Isso, completando o que o Gabriel falou, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. Nem sempre suicídio está ligado exclusivamente à depressão ou depressão grave, como ele falou. Tem outras questões, uso de drogas, outras doenças mentais,
como transtorno bipolar, esquizofrenia. E acho que esse outro tema, né, a questão do álcool, das drogas, a gente vê também algum risco aumentado de suicídio em determinadas faixas etárias, como o jovem, que a gente abordou aqui, e o idoso, o homem. Então, existe um item que parece que está muito bem relacionado, né, que é mais um fator, que são épocas muito intensas da vida. O idoso, o homem, depois dos 50 anos, ele sente que é uma fase da vida que ele pode não se sentir mais útil, vem as mudanças físicas, às vezes não perdeu o emprego, perdeu a renda, e é uma fase bem delicada. E o jovem e o adolescente também é uma fase intensa, né? Uma fase onde ele está querendo começar a vida adulta, querendo uma profissão, querendo uma autonomia. As mudanças hormonais, o corpo mudando, deixa a pessoa mais instável. Então, acho que são vários fatores. Como o Gabriel falou, a gente tenta identificar. Né? Alguns pacientes parece que fica mais claro que é uma depressão, que é o uso de drogas, mas às vezes são vários fatores associados. E às vezes tem os fatores externos também, né? A gente veio de uma pandemia, a pandemia da Covid-19, parece uma coisa já tão distante de um passado, né? Mas com certeza ainda tem reflexos, né? Tem sentimentos aí reverberando nesse momento em muita gente. Com certeza. Eu acho que a pandemia mudou a forma dos vínculos sociais, dos vínculos familiares. As pessoas se isolaram, vivenciaram o medo, ao mesmo tempo mudou a relação das pessoas com as telas, né, com a internet. Então as pessoas estão mais isoladas, viveram com o medo da morte, muitas pessoas perderam seus familiares ou viveram a doença. Então eu acho que foi um gatilho muito importante. A gente já via, né, a questão dos jovens já vinha vindo, né, Gabriel? Mas eu acho que isso se intensificou mais. Doutor Eduardo trouxe aqui a questão também dos idosos, né, além dos jovens, falando aí dos dados do Ministério da Saúde, temos aí taxas de suicídio até 47% maiores na população com mais de 70 anos, né? Então, realmente não é um problema exclusivo da população mais jovem, que outros fatores, Gabriel, levam a essa população a chegar a cometer o suicídio ou pensar nisso? Acho que pensando no idoso, eu acho que como o doutor Eduardo estava dizendo, né, são momentos onde a vida muda de forma muito intensa, né? Então, uma pessoa com mais de 70 anos, ela muitas vezes está se havendo aí com questões relacionadas a uma própria sensação de que não tem mais autonomia, de que já não consegue mais produzir. Às vezes ocupa um espaço na família já diferente, que outrora era um espaço de que provinha e fazia uma série de coisas que de repente se vê impossibilitado de ter essa função. Essas perdas, né, dessa fase, né, que são inerentes a essa fase, elas são muito duras, né, são muito duras. E junto essa com relação isso, com a finitude mesmo, com né? certeza, eu vou dizer, justamente a relação com a finitude, essas perdas de autonomia e às vezes até diagnósticos de doenças muito graves, né? Então, muitas vezes doenças que se sabe que a progressão, muitas vezes, não se tem um tratamento para revertê-las e a pessoa, nesse momento, acaba indo pelo caminho de poder atentar contra a própria vida, né? É algo que acontece, sim, e eu acho que são esses fatores, né? Tem uma questão social, tem uma questão biológica envolvida por conta do próprio envelhecimento, e eu acho que esse caldo, assim, torna mais propenso essas situações acontecerem com essa faixa etária. A gente está falando de idosos, está falando de jovens, mas há outros grupos que também são mais vulneráveis, certo? Sim. Eu estou pensando, como a gente estava falando anteriormente, pessoas que já sofrem com questões psíquicas assim de uma forma mais intensa, acho que estão mais propensos talvez a esse risco maior. A gente fala dessas concentrações talvez onde chame mais atenção, mas isso acontece em qualquer idade, né? Acho que pessoas de 30, 40, 50, qualquer idade aí no meio disso, isso pode acontecer, né? E tem também os recortes sociais, recortes de gênero. Sim. População, acho que os LGBT. homens, né, de alguma forma, são... eu acho que os índices aí mostram que tem uma tentativa maior, predominante aí entre homens. Acho que poderia ter alguma relação com questões aí mais culturais, né? Acho que estão mais relacionadas... o sujeito talvez que perca tudo, né? Perde o trabalho, fica desempregado, ou se vê numa situação assim de não conseguir prover muitas vezes, acho que acaba encarando essa saída como a única saída possível, né? Bom, a gente trouxe aqui os dados, né, esse raio-x, toda uma preocupação e um alerta que chama a atenção, claro, que é um papel de toda a sociedade, né, a gente falar mais sobre isso e falar também sobre prevenção. Então, vamos começar também especificando aqui os sinais de alerta, né? Quando eu devo ficar atenta a quem está ao meu redor
melhor, que sinais essa pessoa dá que podem chamar a atenção e até precisar e dar a entender que precisa de uma orientação, de um encaminhamento para um médico? Tá certo. Eu acho que esse é um dado bem delicado mesmo, porque é muito difícil identificar para a família. A gente pensar, por exemplo, no jovem que hoje se tranca dentro do quarto, está lá no tablet, no celular, e a própria família... escola também tem que ficar atenta, né? Então, eu acho que alguns elementos, assim, por exemplo, se a gente pensar no jovem, ou criança, até adolescente, é mudança de comportamento. Então, assim, o jovem tinha um padrão e esse padrão começa a mudar. Se esse padrão está mudando, é um alerta. Então, é um alerta para a escola. Geralmente, as escolas hoje estão muito preparadas, estão bem envolvidas, mas é um alerta e tentar entender o que está acontecendo. Identificar, eu acho que existe um subgrupo que... geralmente a família está mais atenta, né? Quando aparece doença mental grave na família, então tem que ter um alerta diferente. Se envolve muita impulsividade, uso de droga, então são subgrupos, né? Assim, se a pessoa está numa fase delicada da vida, a gente está falando da faixa etária, do idoso, lembrar das mulheres na menopausa, no pós-parto, são fases delicadas, né? Tem questão hormonal. Então, acho que o alerta, assim, para quem está ouvindo é isso, é perceber uma mudança de comportamento, perceber um isolamento, um padrão diferente, talvez começar a falar que a vida não tem mais sentido, que não é mais importante, que não tem graça a vida. É um alerta, eu acho que o primeiro alerta, talvez, né? E uma vez identificado, acho que o grande desafio é saber como abordar essa pessoa, né? O que se deve falar, o que é melhor não falar. Qual que é a orientação que você pode trazer nesse sentido? Acho que, primeiro, não o que se deve falar ou não falar, acho que a gente deve escutar bastante, né? Esses sinais, né? Acho que um desses sinais importantes, muitas vezes a pessoa... ela verbaliza esse desejo de atentar contra a própria vida. E existe um mito de que quem fala não faz, né? E esse é um mito, isso não é verdade. Quem fala, faz. E muitas vezes o falar é o primeiro passo para começar a se tomar coragem, muitas vezes para poder atentar contra si. Então é importante ficar atento a isso. Eu acho que o que falar, talvez, é poder ofertar uma escuta, ofertar ajuda, ficar próximo, poder escutar o sofrimento da outra pessoa, sem dizer para ela que aquele sofrimento é bobagem, que aquilo não tem importância. Esse tipo de acolhimento mais empático, muitas vezes, possibilita que a própria pessoa possa falar sobre isso. E falar sobre isso produz uma mudança, sim, né? Muitas vezes, quando essa situação fica sendo vivida só dentro de nós, ela pode tomar uma proporção que tira a gente de contato com a realidade. E isso que realmente leva a cabo uma situação dessa. Então, poder falar disso com alguém. Então, poder escutar esse sofrimento, poder conversar e deixar aberto para que essa pessoa fale sobre o que ela está vivendo, sobre o que ela está sentindo. Eu acho que é um caminho, na verdade, para mim, eu imagino que seja o melhor caminho aí possível. Criar o espaço mesmo para a escuta, para a pessoa se sentir à vontade para isso, justamente, né? E campanhas como essa são muito importantes, né? Realmente para a gente falar sobre conscientização, falar sobre prevenção e abrir o espaço para ouvir as pessoas. Eu acho que, até completando o que o Gabriel falou sobre o tabu, preconceito, estigma, né, Gabriel? É um tema que as pessoas não querem falar. A gente não, quem vive isso, né, a família vivendo o luto de um suicídio, as pessoas sentem uma mistura de sintomas, né, constrangimento, raiva, mágoa, e é tudo muito intenso. Então, eu acredito que uma campanha dessa, que vem se fortalecendo já há vários anos, ela já começou em outros países, né? O Brasil, acho que teve um comando aí, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e facilita falar do tema, né? Aproveitando o que ele falou, eu acho que hoje as pessoas, né, conseguem falar disso, né? Porque realmente a pessoa está vivendo esse tema, pensando nisso, e vivendo esse medo, essa angústia, e não conseguir nem um primeiro contato, não tem nem como as pessoas às vezes saberem o que está acontecendo. Então, a campanha acho que quebra um pouco o peso, o estigma, ainda é um assunto muito, muito delicado, muito doloroso. A gente tenta entender os processos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Os porquês, quem são os pacientes de risco. Realmente é muito difícil, mas eu acho que a campanha faz isso, né? Quebra um pouco e permite essas discussões e o resultado realmente é visível. Outros países que as campanhas já acontecem há vários anos, parece que as taxas vêm caindo. Como
aconteceu? Como surgiu essa campanha do Setembro Amarelo, doutor? Olha, na minha experiência começou na Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que estabeleceu o amarelo, baseado na história, parece, de um menino nos Estados Unidos, ele sumiu, né? Ele, na verdade, ele atentou contra a própria vida dentro de um carro, e esse carro era um carro amarelo, né? E aí eu acho que é isso, a família, no momento ali da despedida do filho, né, eles distribuíram panfletos alertando sobre os riscos em relação ao suicídio, e parece que a partir disso isso foi tomando corpo e chegou aqui no Brasil, chegou no mundo inteiro, esse tipo de... através dessa história, né? Então, esse menino, que me fugiu o nome especificamente, mas acho que ele tinha 17 anos, e a partir disso a família começou um movimento que tomou uma proporção muito grande, ainda bem, né? Que é você pode falar disso hoje, né? Perfeitamente. Poder falar disso é um caminho... E existe prevenção? Eu acho que cuidar da saúde mental é uma prevenção. Poder cuidar de si, e aí que eu digo de todos os aspectos, né? Do corpo, da mente, essas coisas estão, obviamente, elas caminham juntas, né? Poder ficar atento a esses sinais de alguma situação de estresse muito intenso, ou de reações muito impulsivas, ou de irritações, e poder buscar ajuda, né? Para essas situações é um tipo de prevenção, sim, de cuidado. Né, consigo, para poder, talvez, evitar que as coisas cheguem num ponto onde algo dessa natureza possa parecer uma saída viável. Para além do mês de setembro, é importante também que a gente abra esse espaço para o diálogo, para a conversa sobre o tema durante todo o ano, né, doutor? Ah, sim, esse tema não acaba nunca. Eu vejo que existe uma mudança da geração, as pessoas mais jovens já falam dos problemas psíquicos, mentais, de uma forma diferente. Então, hoje é um tema flexível, se discute, e a gente vê isso no consultório, no dia a dia, né, Gabriel? As pessoas... É uma forma diferente de procurar ajuda. Eu sou da época que o psiquiatra nem ficava no consultório, ficava nos hospitais psiquiátricos, né? Eu vivi essa transição. E é legal você ver hoje as pessoas estão sofrendo, a escola já identifica rapidamente, a pessoa procura ajuda, fala, doutor, tem alguma coisa errada comigo, procura psiquiatria, procura psicologia. Eu acho que, então, esse assunto tem que ser o tempo todo, né? Tem que sempre ter no alerta. A pandemia, acho que teve esse lado traumático, também. Mas ao mesmo tempo teve um olhar diferente a essas questões emocionais, né? Então, esse sofrimento, que outrora era visto com um olhar meio de torcer o nariz, né? O psiquiatra é aquele sujeito que trata de louco, tinha esse estigma, né? E de repente passa a se entender que não, que na verdade o psiquiatra, o psicólogo, eles são recursos possíveis para cuidar de sofrimentos que muitas vezes não tem outro meio de cuidar a não ser através desses profissionais, né? E muito tabu, muito preconceito, como se fosse também uma frescura quando a gente fala desse tipo de dor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa é uma questão de olhar o sofrimento do outro, muitas vezes, como algo muito pequeno, como aquilo é frescura. Não, vai carpir um terreno que fica tudo bem. Eu acho que isso é uma expressão que vai se escuta. Ocupar, fazer alguma coisa. E, na verdade, assim, de novo, é um mito, é um tipo de fantasia que não corresponde à realidade. Se carpir um terreno fosse resolver o problema, acho que a nossa profissão não precisaria existir, né? O doutor estava compartilhando um pouco dessa experiência, né, dessa mudança, né, de anos para cá. Como tem sido isso no consultório? Como se dá esse acompanhamento do paciente e também dos familiares, né? Porque eu imagino que para todos seja um grande desafio, né? Uma família que fica ali preocupada, amigos, a escola que se sente responsável. Como se dá esse acompanhamento? Qual que é o papel do profissional nesse sentido? Joia. Bom, geralmente a gente depende de um grupo abordando esse paciente, então a própria família, a psicologia. Então é um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. É fundamental identificar situações de muito risco, então a gente ainda interna paciente, né? As pessoas às vezes, os hospitais psiquiátricos fecharam principalmente na rede pública, mas na rede privada a gente tem as unidades e a gente estabelece padrões de risco. Então tá lá o paciente que tentou suicídio faz um mês e tenta de novo, ele é impulsivo, ele usa droga, ele tem algum outro problema psiquiátrico, a gente não vai arriscar. Jovem, por exemplo, né, como a gente falou, é uma faixa etária, agora aumentou o risco. A gente está tentando entender os porquês, mas que é um fato, o risco é maior, o que a gente vai fazer?
A gente tem uma dificuldade muito grande. Como é que a gente vai fazer para internar alguém de 15 anos? Praticamente não tem onde internar. Então a gente cria toda uma situação que a gente chama de internação domiciliar. Então cria uma estrutura para a família, os cuidados, orientação. É tudo muito difícil, mas assim, eu acho assim, flexibilizando, orientando, identificando, chamando a família sofre muito, como você falou, né? Mas acolhendo essa família para que a família se sinta também bem, saudável, para ter energia para cuidar desse paciente. Então, é um tratamento múltiplo, a gente tem medicação para determinadas situações e, eventualmente, a internação também, se precisar, né? É o tipo de tratamento também viável, né? A gente está falando de psiquiatra, psicólogo, de opções que estão disponíveis na rede privada, mas também na rede pública, né, Gabriel? Sim, acho que tem opções. Acho que, como o doutor estava dizendo, essas questões de internação, acho que após a reforma psiquiátrica, elas diminuíram bastante, mas ainda existe uma rede. Eu acho que os CAPs, eles são uma referência disso, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, eles acabam ofertando aí situações de cuidado também multidisciplinar, envolvendo psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional. Tem uma série de profissionais que estão dedicados aí à atenção à saúde mental e que muitas vezes disponibilizam dentro deles alguns leitos para internação em casos mais graves, como o doutor estava dizendo, onde a gente identifica que o risco é muito iminente. E até a gente começar um tratamento, a medicação poder fazer efeito, ter esse cuidado, até esse pensamento ficar um pouco mais calmo, ter um controle maior dessas situações impulsivas. Muitas vezes a internação é a única forma de proteger. E depois, passado esse estado, a pessoa gradualmente ela vai voltando a uma situação de normalidade. Isso não é impossível de acontecer. Na verdade, isso acontece, acho que em boa parte dos casos. Assim, a maioria deles acontece isso. Um retorno à vida, a pessoa volta a ter prazer com a vida, volta a ter uma experiência que naquele momento ela achava que era impossível, né? E volta, isso a gente vê nos consultórios, né? Situações onde há uma tentativa e que depois do tratamento engajado, o psiquiatra, o psicólogo, há um retorno. A pessoa volta às funções normais e volta a ter prazer em viver. A vida colorida novamente. Exatamente. Né? Imagino que para vocês, profissionais, deva ser também incrível acompanhar esse processo de recuperação. Sem dúvida nenhuma. É o que há de mais gratificante. Para além do Setembro Amarelo, também, como a gente pode cuidar com coisas simples da nossa saúde mental, para não deixar chegar num ponto em que a gente não encontra mais alternativa? Bom, identificar quais que são os limites aí que a gente dá conta, seja de trabalho, de estresse ou de situações, e poder se cuidar para não chegar nesses limites, né? Obviamente, ter uma boa alimentação, praticar atividades físicas, cuidar das relações, né? Das relações familiares, das relações com um amigo, que querendo ou não, o cuidado com essas relações, ele é primordial para a gente ter um bem-estar, para viver bem, para ter prazer com a vida. E acho que se a gente conseguir administrar isso, está de bom tamanho. Já é bastante coisa, né? Doutor, se a gente puder deixar uma palavra final aqui para as pessoas, pacientes, familiares também que estão acompanhando alguém que está vivenciando hoje esse desafio, o que poderia ser? Bom, acredite que vai melhorar, vai ficar bem. Conte sempre com os profissionais, encontre pessoas aí que vão poder realmente ajudar e vai dar tudo certo. E aí, Gabriel, o que você diria? Isso de que, seguindo um cuidado adequado, é possível voltar a ver o mundo colorido, a ter prazer novamente com a vida, que essa impressão, ela é só uma impressão, ela pode passar e tem algo para além daquilo. Buscar ajuda, alguma rede de apoio de alguma maneira, né? Exatamente. Todo mundo, de certa forma, tem um papel, tem uma responsabilidade com o outro, né? Sem dúvida Importante nenhuma. a gente olhar para isso também. Agradeço imensamente, mais uma vez, a participação dos dois aqui. Gabriel, obrigada, viu, por tanto conteúdo, falando de prevenção, de conscientização. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando desse tema tão pertinente. Né? Sem dúvida. Obrigada, doutor, mais uma vez também. Obrigado, satisfação. Um prazer recebê-los, viu? Um episódio tão importante precisa ser ouvido e compartilhado. Então, eu te convido a compartilhar nas suas redes esse episódio aqui, tá bom? Esse é o VeraCast, o podcast do Vera Cruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. Vou ficando por aqui e te espero na terça que vem, às 8 da noite. Até lá, obrigada!